Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos o candidato ao Senado pelo PPL, Bispo Damasceno. Lembrando que a gente vai agora já começar uma série de entrevistas com aqueles postulantes ao Senado no Café com Política. Bispo Damasceno, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super e ao Café com Política. Bom dia, os ouvintes da rádio. Quero cumprimentar aqui a todos na pessoa do Rodrigo e da Delma. Muito obrigado. Bom dia. Prazer recebê-lo, Bispo Damasceno, como eu disse, candidato ao Senado pelo PPL. Bom, candidato, para a gente começar essa entrevista, nós temos ouvido e visto constantemente críticas à atuação da bancada mineira em Brasília. O senhor se candidata exatamente para um cargo de representação do Estado na capital federal. De maneira geral, diante dessas críticas que constantemente a gente ouve a respeito da atuação da nossa bancada mineira, tanto de deputados quanto de senadores, o que o senhor apresenta como plataforma, como proposta principal de trabalho se for eleito senador? Olha, realmente eu comungo aí com essa insatisfação da sociedade, dos eleitores, porque eu também sou eleitor. Realmente a política está assim muito confusa, estamos vivendo crises aí de identidade e a nossa candidatura vem justamente para resgatar aquilo que está perdido. Nós viemos com a nossa candidatura realmente trazendo aí uma proposta nova, uma caminhada diferente, realmente para construir aquilo que foi destruído, né? Realmente a bancada mineira deixa a desejar. Eu acho que está faltando determinação, está faltando empenho, está faltando garra, está faltando assim interesse em realmente servir melhor o nosso povo mineiro. E a nossa candidatura vem com a proposta. A nossa proposta é o seguinte: é investir no cidadão, investir nas pessoas, sabe? É fazer diferença lá no Senado. No sentido de apresentar projetos que realmente vêm aí de anseio a toda a sociedade. Candidato, mas existe uma área em específico que o senhor, por exemplo, pegaria como bandeira, digamos assim, para o senhor trabalhar no Senado? A gente vê hoje em dia esses extremos, como fez parte da pergunta do Rodrigo, e o senhor respondeu aí sobre essa questão, que está faltando um pouco de identidade hoje na política do Brasil, que até dificulta o eleitor a fazer o voto dele, a escolher o voto dele. Nesse caso, qual seria o trabalho do senhor? Lógico que a gente quer que os nossos senadores trabalhem para a gente lá em Brasília de uma forma geral, mas cada um às vezes gosta de eleger uma área específica. O senhor tem essa área que o senhor, se eleito para o Senado, vai trabalhar por ela? Olha, justamente, inclusive eu estive em Governador Valadares, na minha terra natal, inclusive nasci em Governador, e uma das coisas que me chateou muito passando ali pela 381 é algo que já há muito tempo os políticos prometem e realmente ninguém faz nada. Seria uma das propostas minhas de trabalho, a duplicação, que realmente saia do papel, e que aconteça de fato a duplicação da 381, que ali tem ceifado vidas de pais, de mães, de filhos. Realmente precisa ser duplicada a 381. É uma das bandeiras que eu vou certamente levantar lá em Brasília. E vou agir muito no social. Andando pelas ruas de Belo Horizonte, de alguma cidade, a gente vê pessoas ao relento, pessoas realmente apodrecendo pelas ruas de Belo Horizonte. E eu, inclusive, eu tenho um projeto denominado Projeto no Deserto, onde nós queremos realmente abraçar
essas pessoas que são excluídas aí da nossa sociedade, essas pessoas que estão vivendo realmente uma situação de miséria absoluta. E eu, como senador, eu quero ser o senador dos mineiros, mas principalmente dos excluídos, dos descamisados, das pessoas que não têm para onde correr, não têm para onde ir. E eu quero ser esse senador, esse amigo, esse companheiro que venha no resgate aí dessas pessoas que estão aí ao relento, que estão sem condições nenhuma de sobreviver aí no nosso estado. E eu quero levantar essa bandeira, abraçando o meu próximo, valorizando as pessoas. São duas bandeiras que o senhor apresentou, a duplicação da BR-381, que é um pleito muito antigo dos mineiros e que infelizmente a gente ainda está longe de ver, candidato, ser concluída essa duplicação, e também, obviamente, a questão social que a gente não pode desconsiderar de jeito nenhum. Mas aí eu pergunto para o senhor, do ponto de vista de proposta legislativa, afinal, o principal papel de quem está lá em Brasília, na figura de parlamentar, é legislar. Qual seria a proposta na prática para resolver a questão da BR-381, repito, do ponto de vista legislativo e essa questão social? Olha, a questão, o grande impasse aí sempre foi a questão de recursos. Então, com certeza, há 36 anos eu já pratico política, eu faço política, e graças a Deus, sempre assim com êxito, ajudando pessoas, sem mandato. Então, nós vamos buscar os recursos onde tiver. Nós vamos, eu não saberia te informar agora, mas nós vamos certamente aí estar trabalhando junto ao Executivo Federal, ao Executivo Estadual, não importa quem esteja no poder, nós vamos buscar essa parceria, essa solução, no sentido de viabilizar a duplicação da 381. E também não poderia aqui deixar, quero ressaltar aqui, a Sudene. A Sudene é uma entidade que eu gostaria muito de estar apresentando essa proposta aí, no sentido da volta da Sudene. Nós estamos conversando hoje aqui com o candidato ao Senado pelo PPL, o Bispo Damasceno. Candidato, muito se fala sobre a necessidade de uma nova Constituição no nosso país, né? Uma nova Constituinte, né? Se o senhor chegar ao Senado e tivesse a oportunidade de brigar por isso, o senhor compartilha dessa opinião? Nós precisamos de uma nova Constituição ou, na verdade, a nossa Constituição, ela atende o que o país precisa, mas, na verdade, as leis é que não são aplicadas efetivamente? Olha, a verdade é que a Constituição, ela está precisando ser, as leis estão precisando ser aplicadas de fato, né? Mas tem alguns pontos na nossa Constituição, salvo engano, foi no ano de 1988, né? Então, já tem algumas leis que já estão ultrapassadas. Então, certamente, nós precisamos ver alguns pontos da Constituição a ser analisado e outros pontos a ser realmente colocado em prática, porque existem as leis, mas elas precisam ser cumpridas. O que é que o senhor aponta, por exemplo, que precisa ser modificado? Com o que o senhor não concorda, por exemplo? Olha, uma das coisas, a reforma política é uma delas, e eu me coloco, né, nessa questão. Precisa de uma reforma política para que realmente os políticos possam agir não em interesse próprio, mas que eles possam realmente trabalhar a favor da sociedade brasileira e de Minas Gerais, principalmente. Dito isso, o senhor é a favor do financiamento público de campanha? O senhor vai usar o financiamento na sua campanha? Olha, eu até agora estou utilizando recursos próprios. É uma campanha modesta, é uma campanha simples e humilde. Inclusive, a minha bandeira, sempre me pautei pela humildade, nunca deixei o egoísmo nem a ignorância fazer parte de minha vida. Eu acredito que a campanha financiada, tudo tem um preço. As pessoas, quando ela investe na gente, elas querem algo em troca. E aí é que começa uma situação, assim, vamos dizer, complicada. Quando o empresário coloca dinheiro numa campanha de um candidato, ele quer retorno. E aí o candidato tem que
tem que tirar de algum lugar para retornar isso àquele que investiu. E aí que começa a chamada corrupção, né? Então eu não sou a favor de financiamento de campanha, não. Eu acho que a campanha tem que ser feita de uma forma limpa, transparente e com objetivos, né? Com apresentação de propostas, e é isso que nós estamos fazendo, apresentando propostas à população e os cidadãos. O senhor defendeu agora há pouco, candidato, a reforma política, que é um assunto que constantemente está na pauta dos legislativos, do cenário político brasileiro. E uma das questões que constantemente são colocadas, levantadas, ou o que é colocada e levantada, é a questão dos suplentes para o Senado, que são pessoas que muitas vezes não recebem o voto, sequer às vezes aparecem na campanha propriamente dita, mas quando acontece um caso de impedimento do senador, uma cassação, o senador às vezes assume o ministério, esse suplente acaba assumindo o cargo sem ter participado efetivamente da campanha, sem ter aparecido efetivamente para o eleitor. Eu queria saber o posicionamento do senhor em relação a isso e quem são os seus 2 suplentes. Olha, eu concordo e é uma pergunta muito pertinente. Inclusive, os 2 suplentes mais simples ao Senado são os meus. O primeiro é um advogado, é o doutor Maurício, e a segunda suplente é uma mulher, é a doutora Janaína. Eu não procurei pessoas, vamos dizer assim, assim, conhecidas na sociedade. Eu procurei realmente pessoas a quem eu confio e pessoas que realmente possam dar em caso de algum impedimento. Aí o senhor nem falou que o senador ele pode estar sujeito à morte também, e aí o suplente que vai assumir, né? Então realmente eu acho que essa questão aí dos suplentes tem que ser revista. Eu acredito, eu como senador, inclusive, eu quero estar atento a isso aí. Eu acho que o suplente ele não recebe voto, mas tem que rever isso aí, porque realmente é um cargo de grande relevância, que é um senador, é o Senado Federal, e que realmente a gente não tem assim atentado para esse lado. Então realmente tem que rever esses critérios aí na escolha dos suplentes. Eu concordo com o senhor no sentido que o suplente tem que ser pessoas que estejam preparados, que estejam à altura para assumir o posto, o cargo, no eventual impedimento do senador. Mas qual seria a mudança que o senhor defenderia? Seria, por exemplo, o fim dos suplentes e deixando, no caso de uma eleição, os que foram colocados mais abaixo, que ficaram numa posição mais abaixo, assumindo um eventual mandato, ou seria um controle maior, ainda existindo, por exemplo, a figura do suplente? O que o senhor defende, candidato? Olha, eu defendo o seguinte: eu acho que de repente seria bom, no caso aí, a inexistência do suplente, e no eventual impedimento, aquele igual hoje nós disputamos, são 2 vagas ao Senado. Inclusive a maioria dos eleitores não sabem disso, eles acham que tem que votar só em um senador, e eu vou aproveitar aqui a oportunidade, né, para falar que pode se votar em dois candidatos ao Senado, e realmente poderia se pensar nisso. Se possível, vou defender isso no Senado. No caso de um impedimento, aquele que tiver a melhor votação, no caso, assumiria o posto, a vaga, no eventual impedimento do senador eleito. Outro ponto muito discutido sobre essa questão da reforma política que ficou de fora, candidato, seria a questão das candidaturas avulsas, né? Há quem defenda que seria melhor que as candidaturas fossem avulsas e não com partidos, para ficar mais claro para o nosso ouvinte. O senhor compartilha dessa ideia ou é um homem de partido? Olha, eu realmente eu compartilho com essa ideia. Realmente eu tive algumas... Eu sou uma testemunha
ocular, uma testemunha dessa dificuldade. Eu tive alguma dificuldade no meu partido. Realmente, às vezes, o partido impõe algumas situações para gente que é candidato. E realmente, se houvesse uma candidatura avulsa, a gente teria mais liberdade, a gente teria mais facilidade no sentido de estar estruturando a campanha, de estar apresentando uma melhor proposta ao nosso eleitorado, à nossa sociedade, que realmente nós somos, o partido costuma às vezes impor situações, costuma às vezes impor alguns critérios que às vezes não comunga com aquilo que a gente quer. Então, a candidatura avulsa, de repente, seria assim uma oportunidade que os candidatos teriam para se expressar melhor, para expor melhor as suas ideias, os seus projetos e os seus ideais, enfim. Mas eu respeito, se nós vivemos num país democrático, e eu estou aqui como um homem do bem, usando a democracia. Se assim então nós faremos, mas eu gostaria que se houvesse essa oportunidade da candidatura avulsa, seria assim uma oportunidade para a gente fazer uma campanha mais transparente, uma campanha mais objetiva. Quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou dentro do seu próprio partido? Olha, a minha candidatura, ela foi registrada no último dia, salvo engano, às 23h40 e alguns minutos. Então, a gente às vezes fica pensando, né, por que deixou para ser feito o registro de última hora, que às vezes o partido, a disputa para o cargo majoritário, que é, no nosso caso, disputar no Senado Federal, é um cargo, como vocês sabem, é um cargo importante, é um cargo que tem diversos aí interesses e o nome da gente foi colocado lá. Nós colocamos o nosso nome porque nós acreditamos que nós temos condições de chegar e, chegando, fazer um grande trabalho, um bom trabalho para o povo mineiro. E então enfrentei as dificuldades no sentido, eles ficam naquela, se vai dar certo, se não vai, e nós conseguimos provar. Na primeira pesquisa Datafolha, nós, sem colocar campanha na rua, nós conseguimos atingir 7% nas pesquisas. E aí a gente percebe que é quando a gente começa a mostrar resultados que o partido começa a querer abraçar a candidatura. Lamentavelmente, eu sou um homem muito franco, verdadeiro, transparente. Eu acho que deveriam ser mudados, não só eu, acredito que outros candidatos também enfrentaram e enfrentam as suas dificuldades em seus partidos. São muitos interesses. O senhor diria que o partido subestimou a sua candidatura, é isso? Não diria subestimou, mas a questão das coligações, questão das negociatas, questão quando eu coloquei meu nome à disposição, a minha candidatura à disposição, e eu falei para toda a executiva do partido. Hoje eu sou vice-presidente estadual do PPL aqui em Minas Gerais, sou vice-presidente também do PPL na região, na cidade de Santa Luzia. Quando eu coloquei a minha candidatura à disposição do partido, eu coloquei meu nome no intuito já começar um trabalho de renovação, de transparência, de moralização. E a gente percebe que, infelizmente, tem algumas pessoas que não entenderam, não querem mudar. Eu sou contra a corrupção, eu acredito que o Brasil está passando por um momento difícil, enfrentando várias crises econômicas, social, crise moral, crise espiritual, crise de vergonha na cara, crise de compromisso com as pessoas. Então eu venho justamente para não tentar, mas para resgatar essa moralidade, esse respeito que as pessoas precisam e merecem. E a gente percebe que os maus políticos, os políticos antigos,
os velhos políticos ainda continuam com a mesma prática. Então, no meu partido, eu tenho defendido, eu tenho falado a eles que é preciso mudar, é momento de união, mas é momento de fazer diferente. E meu nome, eu quero fazer essa diferença. Eu não comungo com coisa errada, eu não comungo com jeitinho, eu não comungo com coisas que obscuras. Eu quero transparência, sabe? Então, eu já estou começando a minha campanha no sentido de moralizar a questão política. Muito bem, nós recebemos hoje Bispo Damasceno, candidato ao Senado pelo PPL, o Partido Pátria Livre. Gostaria de agradecer a sua entrevista aqui no Café com Política, foi um prazer recebê-lo, candidato. Olha, Rodrigo, eu gostaria de agradecer todos os ouvintes, gostaria de agradecer a direção da casa, a Delma, todos vocês, pela oportunidade, pelo carinho. Vocês me deram uma oportunidade de poder falar um pouquinho, de me expressar um pouco. Eu gostaria de agradecer também um grande amigo que é candidato a deputado federal pelo PPL, o candidato a deputado Xavier, pessoas que têm nos honrado, pessoas que têm caminhado com a gente, que têm nos assessorado. Enfim, agradecer a Deus e a todos os ouvintes, a todo o povo mineiro. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus, que vocês realmente no dia 7 de outubro possam votar naquele que realmente vai representar vocês no Senado Federal. Conto com vocês. Forte abraço.